Experiência Sobrenatural, da década de 90. Eu me chamo Marcus Svensson, sou sueco, moro na cidade de Uppsala, Suécia. Sou cristão e missionário de uma igreja pequena do meu bairro. Vou contar como foi a minha vida, começando com o acidente de carro. Mas durante uma viagem de carro, acabei batendo o meu carro em um muro. Estava indo ministrar a palavra em uma cidade próxima da minha. A mensagem que eu entrego para todos os missionários ou pregadores que andam ministrando a palavra de Deus é viver uma vida santa, para que não sejam surpreendidos com a morte a qualquer momento. A morte não avisa quando vem, às vezes não dá tempo para se arrepender. O importante é estar com suas vidas em dias para com Deus. Vou contar a minha experiência durante o tempo que fiquei internado no meu estado de inconsciência, naquele hospital, durante 3 dias, respirando pelo aparelho. Embora o meu corpo estivesse no estado de inconsciência naquele momento, a minha vida sabia de tudo o que estava acontecendo. Eu vi quando o meu espírito saiu do meu corpo, vi quando eu estava com os aparelhos, respirando. Vi um monstro da morte rodeando minha cama. Aquele demônio era a morte, não tenho dúvida nenhuma. Foi a primeira criatura que encarei, depois que meu espírito saiu do meu corpo. Quando eu estava naquele hospital, vi demônios coletando almas, acorrentavam elas. Eu via quando se abriam buracos negros, e pessoas desciam com aqueles demônios. Eu senti muito medo, naquele momento, pois estava com dívidas para com Deus. Comecei a me lembrar, quando Deus usou um homem de Deus, e disse que eu tinha que ministrar em uma cidade. Eu não fui ministrar, pois não queria. Quero lhe dizer, nunca diga não, quando Deus manda. Lembra do profeta Jonas. Me lembrei também, quando prometi ministrar na igreja do pastor Anders, e não fui. A palavra do cristão é sim, sim, ou não, não. Estou dizendo isso, porque o anjo do Senhor me repreendeu, e disse que eu estava em falta, e tinha que me consertar, em 2 coisas, prometer e não cumprir, e rejeitar o mandado de Deus. Quando o meu espírito atravessou a parede daquele hospital e ficou do lado de fora, eu vi um mundo totalmente diferente. Vi legiões de demônios voando pelos ares, e outras legiões na terra. Fiquei assustado, pois estava sozinho. Se vocês pudessem ver o mundo espiritual com os olhos carnais, ficariam loucos, porque é terrível. O mundo espiritual influencia o mundo físico de tal maneira que eu não sabia. O anjo do Senhor apareceu para mim e disse: o mundo espiritual está em guerra por causa da palavra de Deus e a mentira do diabo. O anjo me levou em uma igreja desconhecida. Eu vi um diácono pregando no púlpito. O anjo me disse: esse diácono é homem solteiro e está em fornicação como uma jovem na igreja. O anjo começou a mostrar os pecados de várias pessoas dentro daquela igreja. Ele disse: olha para aquele grupo de louvor. Eu olhei e vi muitos jovens, entre moças e rapazes. O anjo disse: essa mocidade está em falta com Deus, eles se envolvem com pessoas do mundo. Muitos rapazes e moças estão caindo na fornicação. Satanás usa rapazes do mundo para vir para as igrejas, desviar a mocidade do caminho do Senhor. Esses jovens estão possuídos, e não querem compromisso de casamento, só querem destruir suas vidas espirituais. 2 Coríntios 6:14 fala 4. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Eles não namoram, apenas se beijam, e saem ficando um com o outro, mas não querem compromisso sério. O anjo disse: a mocidade não espera mais no Senhor. Em Salmos 40:1, fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. O anjo me mostrou o pastor daquela igreja, e disse:
Esse pastor assiste filmes pornográficos com sua esposa, ele ensina para sua igreja, que assistir filmes, estimula a relação, e que é bom para segurar o casamento. Ele está pregando, no altar em pecado, ele e sua esposa, praticam todo tipo, de abominação sexual, que os filmes ensinam. Ele é praticante de sexo oral e anal, ele ensina a igreja, a fazer o mesmo. Ele induz uma congregação inteira a pecar, ele incentiva o povo a assistir esses filmes diabólicos, para apimentar suas vidas sexuais. Mateus 23:13, fala, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. A pornografia é o mestre desse pastor. O nosso Senhor Jesus é o único que faz o casamento durar. É só o povo orar pelos seus casamentos. Avise para as igrejas que o demônio do divórcio está tendo grande êxito nas igrejas. Avise para o povo nunca pararem de orar pelos seus casamentos, e Deus abençoará. O anjo me transportou daquela igreja, e fomos para outra igreja. O anjo disse: essa é a igreja que você se negou a vir, quando o Espírito Santo usou aquele servo. Esta igreja está em desconcerto com Deus. Somente aqueles que dão mais ofertas e dízimos maiores têm cargos. Já aqueles que dão os dízimos menores, ofertas menores, por não terem condições financeiras, não conseguem cargos. Avisa para essa igreja que Deus não mede o caráter pela quantidade de dinheiro. O anjo do Senhor me apontou 2 homens, e disse: esses homens estão desempregados. Esse tempo que eles estão desempregados, estão buscando muito a presença do Senhor. São homens preparados, mas por eles não dar os seus dízimos e suas ofertas, eles foram impedidos de ministrar, e não conseguem cargo. Deus está abrindo a porta de emprego para exaltar esses servos. Mas avisa para essa igreja que Deus mede o grau da espiritualidade através da obediência e a perseverança, não pelos cargos que é concedido. O homem pode ter o maior cargo em seu ministério, mas se não viver uma vida de obediência à palavra, para Deus é nada. O homem pode ser reconhecido na terra pelas suas pregações, pode ter um cargo na igreja respeitável, mas se não andar conforme a palavra diz, pode ser conhecido no mundo, para Deus é um desconhecido. O anjo apontou o pastor e disse: ele é muito soberbo, não faz nada na igreja, sobrecarrega suas ovelhas, só sabe cobrar serviços, mas não é exemplo deles. As igrejas de hoje parecem empresas. Quanto maior o cargo, mais importante é. Aqueles de cargos menores servem os de cargos maiores. Os que têm cargos menores trabalham mais na seara. Em Lucas 22:25, fala, e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Marcos entre o povo do mundo. Isso funciona entre governos políticos e empresas, mas no corpo de Cristo, as coisas não são assim. O mundo espiritual de Deus, e o inverso do mundo espiritual físico. Em Lucas 22:26 e 27, está escrito: mas não sereis vos assim, antes o maior entre vos seja como um menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vos sou como aquele que serve. Quanto maior é o cargo ministerial, mais tem que trabalhar. Quanto mais importante a pessoa é em seu ministério, tem que servir mais do que o menos importante. Isso evitará a soberba, a exaltação, que é o espírito de grandeza. Em Filipenses 2:5 em diante, fala, de sorte que haja em vos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus se esvaziou da sua glória para servir na terra, e se humilhou na morte de cruz, para hoje ser exaltado. Avisa a essa igreja, que os exaltados pelos homens, serão humilhados, mas aqueles, que forem humilhados, pelos homens, serão exaltados por Deus. Diga para o pastor, dessa igreja sair da sua comodidade, e trabalhar na seara, pois o único que manda, é só Jesus, ele é a cabeça, do corpo. Logo veio um versículo na minha cabeça. João 10:16 e 17, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouviram a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Percebi que os pastores também têm que saírem evangelizando para ganhar almas. O anjo do Senhor me levou para outra igreja. Eu não sei se essa igreja estava dentro do meu país ou fora dele. Eu só sei que, ao entrar nessa igreja, eu senti uma sensação estranha, não era como as outras, a qual eu havia entrado. Quando eu pisei ali, naquele lugar, vi vários demônios, mas eles não estavam dentro da igreja, passeando, eles estavam incorporados em cada um membro que estava ali. O anjo do Senhor permitia que eu enxergasse o interior daquelas pessoas, eu podia ver dentro de seus corpos, demônios presos a ela. Eu olhei para o pastor, que estava em cima daquele púlpito, vi o seu rosto se transfigurar em rosto de um demônio terrível. Eu disse ao anjo, não, isso não pode estar acontecendo. Eu ministrei em várias igrejas, nunca vi isso, o que isso significa, por acaso, isso é uma igreja? O anjo disse, esses são agentes infiltradores de Satanás, são satanistas e feiticeiros, que abrem igrejas, e se passam como pastores. Eles são agentes compactuados com os demônios. Eu disse, essas pessoas não conseguem perceber nada. O anjo disse, essas pessoas estão cegas, obedecem suas doutrinas, sem questionar. Olhe bem para os rostos dessas pessoas. Quando eu olhei, não havia olhos, havia buracos em lugar de seus olhos. O anjo disse, o espírito do anticristo, daqueles que são contra os preceitos de Cristo, já reina na terra. O objetivo desses agentes de Satanás é corromper as demais igrejas com suas doutrinas. Eles têm metas, eles têm grande conhecimento da palavra, têm teologia e cargos grandes. Tudo isso beneficia eles a serem chamados para pregar em qualquer igreja através de seus status. O anjo disse, Marcos, se tivesse uma pessoa dessa igreja com os olhos abertos, o Espírito Santo estaria nesse lugar, usaria essa pessoa para abrir os olhos das demais. Você, ao pisar os pés nesse lugar, percebeu uma sensação estranha, isso é a ausência do Espírito Santo nesse lugar. Perguntei ao anjo, como Satanás está atrevido, já está colocando seus soldados dentro de nossos ministérios. O anjo disse, Marcos, avise para as igrejas, para não se deixar levar pela fama e status de pregadores, e nem por seus diplomas de cargos. Avise para a igreja vigiar, não abrir as portas para estranhos ministrarem. É melhor dar oportunidade para os pequeninos da mesma igreja, que o pastor já conhece, do que dar oportunidade para um desconhecido pregador. O anjo disse, olhe para as mãos dessas pessoas. Olhei e vi suas mãos acorrentadas. O anjo disse, essas pessoas vivem em uma obediência cega, mas se eles conhecerem a verdade, sairão do engano, receberão a libertação desses demônios que estão em seus corpos. Fale para a igreja pedir o dom do discernimento e o do da visão. O anjo disse, Marcos, tenho que levar você ao inferno para completar as revelações que tenho te mostrado. Eu disse, não, anjo, está bom, eu vou dizer tudo que tem me mostrado, já é o suficiente. O inferno não, por favor, não me leve. O anjo disse,
Não temas, homem, sei que esse medo, que vem sobre ti, é porque estás em pecado. Não vou lhe deixar, lá embaixo, Deus tem grande obra contigo. Ao falar isso, o anjo me passou uma calma, pois, a minha consciência, me acusava dos pecados, que eu tinha cometido. O anjo disse: o que vai ser revelado, para você, são duas classes de pastores. Aqueles pastores, que têm pactos com Satanás, que estão abrindo igrejas hereges, para contaminar as demais. E a outra classe de pastores, são os que vão abrir igrejas, não para salvar almas, mas para suas ambições financeiras. Ambos pastores, tanto os que têm pacto, como os que não têm, mas abrem igrejas para comércio, seus nomes já figuram no inferno. Descemos ao inferno. Primeiro lugar que o anjo me levou, foi um lugar onde vi várias moças, em sofrimentos no inferno. Elas tinham sido seduzidas por jovens do mundo, e caíram na fornicação. Vi rapazes que tinham saído da igreja, por causa de mulheres mundanas, que eles se envolviam. Vi os demônios, afligindo essas almas, e dizendo: foram nós, que entramos nessas mulheres, para derrubar sua fé. E com as moças, os demônios falavam, do mesmo jeito, que tinham entrado, no corpo daqueles rapazes, para seduzirem elas, para levarem ao inferno. Vi moças e rapazes, que não tinham compromisso sério, ficavam se beijando, às escondidas. O anjo me deu esse versículo, em 1 Coríntios 7, 9, mas, se não podem conter-se, casem-se. Porque é melhor casar do que abrasar-se. O anjo me levou em um lugar no inferno, dos crentes que faziam promessas a Deus, e não cumpriam, faziam votos, e não pagavam, prometiam que iriam ministrar em outras igrejas, e não pediam perdão ao pastor, a qual eles prometiam. Vi irmão, que andavam, igual ao profeta Jonas, Deus enviavam, para ganhar almas, eles não iam, Deus mandava, entregar profecias, eles se recusavam, Deus dava dons, mas não usavam, Deus levantavam, como preletores, mas não queriam ministrar, não queriam evangelizar, e ganhar almas. Vi homens, que Deus levantou para pastor, mas rejeitou o chamado. Todos esses estavam nas mesmas condições do profeta Jonas, desobediência e recusa dos seus chamados. Vi como esses homens se arrependiam e clamavam como Jonas, pedindo uma chance para fazer tudo diferente e começar do zero, mas já era tarde demais para eles. Eu e o anjo fomos a outro lugar no inferno. Chegando lá, vi Satanás feliz com a notícia dos seus agentes. Eu vi que o demônio estava falando sobre o plano dos agentes, que tinha pactos. Eles estavam introduzindo várias igrejas na terra. O anjo disse: os demônios, que estão aliançados com os pastores satanistas, vão querer imitar o Espírito Santo, igual aconteceu no Pentecoste. Unções vão serem derramadas, que não provêm de Cristo. O propósito de Satanás é destruir as igrejas que ainda estão sãs. Através dessas igrejas, desses agentes, muitas pessoas deixaram de congregar no meio de um povo santo, para congregar com esses falsos pastores. E muitas almas, que começarem a irem para essas igrejas, serão enganadas, e irão para o inferno, por não conhecerem as Escrituras. A palavra é que salva e liberta. O propósito de Satanás é contaminar as igrejas, que guardam a palavra da verdade, e mandar o maior número de almas para o inferno. E através dessas igrejas, desses feiticeiros, nasceram outras igrejas, seguindo o mesmo evangelho. Avise para as igrejas sérias, a não andar nos ensinamentos desses ministérios. Eu olhei para o rosto do anjo, e vi uma tristeza e preocupação. Ele disse: por causa dessas novas igrejas, fundadas por esses feiticeiros, que se passam por pastores, muitas igrejas santas, que guardam a palavra da verdade, irão se corromper com esse falso evangelho. Avise as igrejas, que o Espírito Santo só encherá aqueles que viverem uma vida santa.
Já para aqueles que vivem uma vida no pecado e buscar o Espírito Santo, ele não virá enquanto não consertar o altar. Muitos irmãos que não largam a iniquidade são enganados pelo diabo. Demônios já estão derramando suas unções e fazendo fogo estranho cair na vida de muitos irmãos desconcertados. E eles acreditam que é o Espírito Santo, e dão lugar para o fogo estranho entrar. Não pedem discernimento para Deus a mostrar. Não analisam suas vidas primeiros, para ter uma noção se estão preparados para receberem o Espírito de Deus. Não oram e se consagram para Deus libertar. Avise que o Espírito de Deus é limpo e puro. Primeiro limpa a casa, para depois morar. Aqueles que não obedecem à palavra e andam em desconcerto, se aparecer um fogo estranho, manda repreender. Não é o Espírito Santo. Primeiro ele liberta e limpa, para depois usar. Avise para eles se arrependerem e consertar os seus altares, para que o fogo do Espírito Santo encham eles. Nos próximos anos, muitas falsas igrejas serão fundadas, incitadas por Satanás, para divulgar um evangelho que não é do reino. Pastores interessados no dinheiro estão fundando essas igrejas, não para salvarem almas, somente por interesse próprio. Eu e o anjo fomos para outra seção do inferno. Vi quando os demônios cortavam o pulso de um homem e arrancavam as suas mãos. O anjo disse: esse homem está aqui, porque vendeu o dom da palavra, que o Espírito Santo lhe deu. Ele vendia o que não lhe pertence. Deus dá o dom, mas não cobra dinheiro de seus servos. Ele cobrava nas igrejas, e conforme ficava conhecido, aumentava seu preço. Aqueles que vender o nome de Jesus, pagará um preço alto no inferno. Avisa para as igrejas ministrar por amor. Se interesse, o Espírito Santo tocará no coração de pessoas para ajudar com ofertas. Lembre-se que assim como Deus enviou os corvos para alimentar, Elias enviará pessoas para ajudar os seus servos. Diga para o povo não fazer a palavra e o louvor de Deus de comércio. Avise para a igreja vigiar, pois o número de falsos pastores irão aumentar. Eu olhei e vi um demônio que prestava louvor a Satanás. Ele tinha um instrumento de cordas nas mãos, que eu nunca vi na terra. Percebi que ele tocava vários ritmos que eu já tinha visto na terra. O anjo disse que as músicas que fazem sucessos no mundo eram produzidas no inferno primeiro. E quando um cantor fazia pacto com Satanás, aquela música do inferno era dada para aquele cantor fazer sucesso. Eu vi vários ritmos no inferno, como rock, reggae, samba, rap, salsa, blues, merengue, forró e outros ritmos. Eu perguntei o que significa isso. O anjo me respondeu: esses são os ritmos que louva Satanás no inferno e na terra. Esses ritmos já estão entrando na igreja. Satanás está procurando destruir os louvores de adoração. Esses novos ritmos de louvores são de Satanás. Avisa para o povo de Deus que esses ritmos de louvores Deus não recebe no céu, pois não são dele. Diga para o povo não oferecer qualquer louvor. O anjo disse: os demônios inspiram os compositores do mundo para gravar para o mundo. E agora, estão inspirando os compositores evangélicos, que não têm o Espírito Santo. Seus corações estão presos no materialismo. Vi no inferno vários nomes de empresas gravadoras de músicas. O anjo disse: essas gravadoras que tu viste, não são gravadoras para quem canta para o mundo. Essas gravadoras são para os levitas da casa do Senhor. As gravadoras evangélicas de verdade são a minoria, não visa o lucro daquilo que é ilícito na casa de Deus. As grandes gravadoras evangélicas, que brigam entre elas para quem vai ganhar o mercado mundial, essas comercializam o louvor de Deus. E a maioria de seus donos fizeram pactos com Satanás em troca de reconhecimento de suas empresas. Eles seguem todas coordenadas de Satanás para corromper os cantores de Deus.
Satanás dará sua oferta para os levitas, dando fama, sucesso e dinheiro, e muitos deles vão aceitar suas ofertas. Um dia Satanás ofereceu fama e sucesso para o nosso Senhor, mas ele venceu, e ainda nos dias de hoje, continua oferecendo, para levar muitos levitas ao inferno. E todos aqueles que negociar com Satanás virão para esse lugar. Se algum levita querer gravar seus louvores, grave por prazer, não para enriquecer e buscar famas. O anjo me advertiu sobre os louvores impuros, que não glorificavam a Deus, mas tinham em suas letras coisas que é da terra, que não era espiritual. E ainda o anjo disse que tinha muito cantor, fazendo louvores de provocação aos seus inimigos, incitando a inveja. O anjo disse que esses louvores que espalham contendas não são de Deus. O anjo mostrou uma visão no inferno. Eu via a terra e um grande estádio de futebol, cheio de pessoas, adorando o cantor, que cantava louvores. Aquele cantor terminava de cantar, recebia uma grande quantia em dinheiro. O anjo disse: chegará um tempo que muitos vão enriquecer com louvor, não louvarão por amor mais. Diga para os levitas não vender o louvor de Deus, cobrando cachês altos nas igrejas. Não cobrem aquilo que exalta o nome do Deus Altíssimo. Depois que o anjo me mostrou isso, subimos para a terra. Ele me deu ordem, e eu voltei para o meu corpo. Aquele era o terceiro dia que eu me encontrava internado. Me recuperei do acidente, o médico me deu alta. Eu contei a minha experiência, muitos ficaram assustados, mas creram. Depois daquele dia, mudei todos os meus pensamentos. Nunca mais rejeitei um convite para ministrar nas igrejas. Muitas igrejas onde passei foram despertadas com esse testemunho. Todos os irmãos, independente da igreja que vocês são, Deus quer um conserto, não que venham trocar de placas de igrejas. Você é a luz na sua congregação, brilhe em meio às trevas, nunca deixe que elas venham cegar seus olhos. Tenha o discernimento quando estiverem na igreja, e não cairão no engano. Estamos em guerra espiritual constante. Não há tempo para dizer que tudo está bem sem analisarmos a fonte da palavra. Os demônios atacam todos os ministérios do mundo. É tempo de orar, não é tempo de brigarmos por cargos, competir quem ministra melhor. Desse jeito, Satanás irá ganhar a guerra. Vamos se unir em um só amor, em uma só fé, e juntos venceremos. Que a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Amém. Pornográficos com sua esposa, ele ensina para sua igreja que assistir filmes estimula a relação, e que é bom para segurar o casamento. Ele está pregando no altar em pecado. Ele e sua esposa praticam todo tipo de abominação sexual que os filmes ensinam. Ele é praticante de sexo oral e anal. Ele ensina a igreja a fazer o mesmo. Ele induz uma congregação inteira a pecar. Ele incentiva o povo a assistir esses filmes diabólicos para apimentar suas vidas sexuais. Mateus 23:13 fala: mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. A pornografia é o mestre desse pastor. O nosso Senhor Jesus é o único que faz o casamento durar. É só o povo orar pelos seus casamentos. Avise para as igrejas que o demônio do divórcio está tendo grande êxito nas igrejas. Avise para o povo nunca pararem de orar pelos seus casamentos, e Deus abençoará. O anjo me transportou daquela igreja, e fomos para outra igreja. O anjo disse: essa é a igreja que você se negou a vir quando o Espírito Santo usou aquele servo. Esta igreja está em desconcerto com Deus. Somente aqueles que dão mais ofertas e dízimos maiores têm cargos. Já aqueles que dão os dízimos menores, ofertas menores, por não terem condições financeiras, não conseguem cargos. Avisa para essa igreja que Deus não mede o caráter pela quantidade de dinheiro. O anjo do Senhor me apontou 2 homens, e disse:
Esses homens estão desempregados. Esse tempo que eles estão desempregados, estão buscando muito a presença do Senhor. São homens preparados, mas por eles não dar os seus dízimos e suas ofertas, eles foram impedidos de ministrar, e não conseguem cargo. Deus está abrindo a porta de emprego para exaltar esses servos. Mas avisa para essa igreja que Deus mede o grau da espiritualidade através da obediência e a perseverança, não pelos cargos que é concedido. O homem pode ter o maior cargo em seu ministério, mas se não viver uma vida de obediência à palavra, para Deus é nada. O homem pode ser reconhecido na terra pelas suas pregações, pode ter um cargo na igreja respeitável, mas se não andar conforme a palavra diz, pode ser conhecido no mundo, para Deus é um desconhecido. O anjo apontou o pastor e disse: ele é muito soberbo, não faz nada na igreja, sobrecarrega as suas ovelhas, só sabe cobrar serviços, mas não é exemplo deles. As igrejas de hoje parecem empresas. Quanto maior o cargo, mais importante é. Aqueles de cargos menores servem os de cargos maiores. Os que têm cargos menores trabalham mais na seara. Em Lucas 22 e 25, fala: e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Marcos entre o povo do mundo. Isso funciona entre governos políticos e empresas, mas no corpo de Cristo, as coisas não são assim. O mundo espiritual de Deus, e o inverso do mundo espiritual físico. Em Lucas 22 e 26 e 27, está escrito: mas não sereis vos assim, antes o maior entre vos seja como um menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vos sou como aquele que serve. Quanto maior é o cargo ministerial, mais tem que trabalhar. Quanto mais importante a pessoa é em seu ministério, tem que servir mais do que o menos importante. Isso evitará a soberba, a exaltação, que é o espírito de grandeza. Em Filipenses 2, 5, em diante, fala: de sorte que haja em vos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Experiência sobrenatural, da década de 90. Eu me chamo Marcus Svensson, sou sueco, moro na cidade de Uppsala, Suécia. Sou cristão e missionário de uma igreja pequena do meu bairro. Vou contar como foi a minha vida, começando com o acidente de carro. Mas durante uma viagem de carro, acabei batendo o meu carro em um muro. Estava indo ministrar a palavra em uma cidade próxima da minha. A mensagem que eu entrego para todos os missionários ou pregadores que andam ministrando a palavra de Deus é viver uma vida santa, para que não sejam surpreendidos com a morte a qualquer momento. A morte não avisa quando vem, às vezes não dá tempo para se arrepender. O importante é estar com suas vidas em dias para com Deus. Vou contar a minha experiência durante o tempo que fiquei internado no meu estado de inconsciência naquele hospital durante 3 dias, respirando pelo aparelho. Embora o meu corpo estivesse no estado de inconsciência naquele momento, a minha vida sabia de tudo o que estava acontecendo. Eu vi quando o meu espírito saiu do meu corpo, vi quando eu estava com os aparelhos, respirando. Vi um monstro da morte arrodeando minha cama. Aquele demônio era a morte, não tenho dúvida nenhuma. Foi a primeira criatura que encarei, depois que meu espírito saiu do meu corpo. Quando eu estava naquele hospital, vi demônios coletando almas, acorrentavam elas. Eu via quando se abriam buracos negros, e pessoas desciam com aqueles demônios. Eu senti muito medo, naquele momento, pois estava com dívidas para com Deus.
Comecei a me lembrar, quando Deus usou um homem de Deus, e disse que eu tinha que ministrar em uma cidade. Eu não fui ministrar, pois não queria. Quero lhe dizer, nunca diga não, quando Deus manda. Lembra do profeta Jonas. Me lembrei também, quando prometi ministrar na igreja do pastor Anders, e não fui. A palavra do cristão é sim, sim, ou não, não. Estou dizendo isso, porque o anjo do Senhor me repreendeu, e disse que eu estava em falta, e tinha que me consertar, em duas coisas: prometer e não cumprir, e rejeitar o mandado de Deus. Quando o meu espírito atravessou a parede daquele hospital e ficou do lado de fora, eu vi um mundo totalmente diferente. Vi legiões de demônios voando pelos ares, e outras legiões na terra. Fiquei assustado, pois estava sozinho. Se vocês pudessem ver o mundo espiritual com os olhos carnais, ficariam loucos, porque é terrível. O mundo espiritual influencia o mundo físico de tal maneira que eu não sabia. O anjo do Senhor apareceu para mim e disse: o mundo espiritual está em guerra, por causa da palavra de Deus, e a mentira do diabo. O anjo me levou, em uma igreja desconhecida, eu vi um diácono pregando no púlpito. O anjo me disse: esse diácono é homem solteiro, e está em fornicação como uma jovem, na igreja. O anjo começou a mostrar os pecados de várias pessoas, dentro daquela igreja. Ele disse: olha para aquele grupo de louvor. Eu olhei e vi muitos jovens, entre moças e rapazes. O anjo disse: essa mocidade está em falta com Deus, eles se envolvem com pessoas do mundo. Muitos rapazes e moças estão caindo na fornicação. Satanás usa rapazes do mundo para vir para as igrejas, desviar a mocidade do caminho do Senhor. Esses jovens estão possuídos, e não querem compromisso de casamento, só querem destruir suas vidas espirituais. 2 Coríntios 6:14 fala 4. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque, que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Eles não namoram, apenas se beijam, e saem ficando um com o outro, mas não querem compromisso sério. O anjo disse: a mocidade não espera mais no Senhor. Em Salmos 40:1, fala: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. O anjo me mostrou o pastor daquela igreja, e disse: esse pastor assiste filmes por irão se corromper com esse falso evangelho. Avise as igrejas, que o Espírito Santo só encherá aqueles que viverem uma vida santa. Já para aqueles que vivem uma vida no pecado, e buscar o Espírito Santo, ele não virá enquanto não consertar o altar. Muitos irmãos, que não largam a iniquidade, são enganados pelo diabo. Demônios já estão derramando suas unções, e fazendo fogo estranho cair na vida de muitos irmãos desconcertados. E eles acreditam que é o Espírito Santo, e dão lugar para o fogo estranho entrar. Não pedem discernimento para Deus a mostrar. Não analisam suas vidas primeiros, para ter uma noção se estão preparados para receberem o Espírito de Deus. Não oram e se consagram para Deus libertar. Avise que o Espírito de Deus é limpo e puro. Primeiro limpa a casa, para depois morar. Aqueles que não obedecem à palavra, e andam em desconcerto, se aparecer um fogo estranho, manda repreender. Não é o Espírito Santo. Primeiro ele liberta e limpa, para depois usar. Avise para eles se arrependerem e consertar os seus altares, para que o fogo do Espírito Santo encham eles. Nos próximos anos, muitas falsas igrejas serão fundadas, incitadas por Satanás, para divulgar um evangelho que não é do reino. Pastores interessados no dinheiro estão fundando essas igrejas, não para salvarem almas, somente por interesse próprio. Eu e o anjo fomos para outra seção do inferno. Vi quando os demônios cortavam o pulso de um homem e arrancavam as suas mãos.
O anjo disse: esse homem está aqui, porque vendeu o dom da palavra, que o Espírito Santo lhe deu. Ele vendia o que não lhe pertence. Deus dá o dom, mas não cobra dinheiro de seus servos. Ele cobrava nas igrejas, e conforme ficava conhecido, aumentava seu preço. Aqueles que vender o nome de Jesus, pagará um preço alto no inferno. Avisa para as igrejas, ministrar por amor, sem interesse. O Espírito Santo tocará no coração de pessoas, para ajudar com ofertas. Lembre-se que assim como Deus enviou os corvos para alimentar, Elias enviará pessoas para ajudar os seus servos. Diga para o povo não fazer a palavra e o louvor de Deus de comércio. Avise para a igreja vigiar, pois o número de falsos pastores irão aumentar. Eu olhei e vi um demônio que prestava louvor a Satanás. Ele tinha um instrumento de cordas nas mãos, que eu nunca vi na terra. Percebi que ele tocava vários ritmos que eu já tinha visto na terra. O anjo disse que as músicas que fazem sucessos no mundo eram produzidas no inferno primeiro. E quando um cantor fazia pacto com Satanás, aquela música do inferno era dada para aquele cantor fazer sucesso. Eu vi vários ritmos no inferno, como rock, reggae, samba, rap, salsa, blues, merengue, forró e outros ritmos. Eu perguntei o que significa isso. O anjo me respondeu: esses são os ritmos que louva Satanás no inferno e na terra. Esses ritmos já estão entrando na igreja. Satanás está procurando destruir os louvores de adoração. Esses novos ritmos de louvores são de Satanás. Avisa para o povo de Deus que esses ritmos de louvores Deus não recebe no céu, pois não são dele. Diga para o povo não oferecer qualquer louvor. O anjo disse: os demônios inspiram os compositores do mundo para gravar para o mundo. E agora, estão inspirando os compositores evangélicos, que não têm o Espírito Santo. Seus corações estão presos no materialismo. Vi no inferno vários nomes de empresas gravadoras de músicas. O anjo disse: essas gravadoras que tu viste, não são gravadoras para quem canta para o mundo. Essas gravadoras são para os levitas da casa do Senhor. As gravadoras evangélicas de verdade são a minoria, não visa o lucro daquilo que é ilícito na casa de Deus. As grandes gravadoras evangélicas, que brigam entre elas, para quem vai ganhar o mercado mundial, essas tá bom, eu vou dizer tudo que tem me mostrado, já é o suficiente. O inferno não, por favor, não me leve. O anjo disse: não temas, homem, sei que esse medo que vem sobre ti é porque estás em pecado. Não vou lhe deixar lá embaixo. Deus tem grande obra contigo. Ao falar isso, o anjo me passou uma calma, pois a minha consciência me acusava dos pecados que eu tinha cometido. O anjo disse: o que vai ser revelado para você são duas classes de pastores. Aqueles pastores que têm pactos com Satanás, que estão abrindo igrejas hereges para contaminar as demais. E a outra classe de pastores são os que vão abrir igrejas, não para salvar almas, mas para suas ambições financeiras. Ambos pastores, tanto os que têm pacto, como os que não têm, mas abrem igrejas para comércio, seus nomes já figuram no inferno. Descemos ao inferno. Primeiro lugar que o anjo me levou foi um lugar onde vi várias moças em sofrimentos no inferno. Elas tinham sido seduzidas por jovens do mundo e caíram na fornicação. Vi rapazes que tinham saído da igreja por causa de mulheres mundanas que eles se envolviam. Vi os demônios afligindo essas almas e dizendo: foram nós que entramos nessas mulheres para derrubar sua fé. E com as moças, os demônios falavam do mesmo jeito que tinham entrado no corpo daqueles rapazes para seduzirem elas, para levarem ao inferno. Vi moças e rapazes que não tinham compromisso sério, ficavam se beijando às escondidas. O anjo me deu esse versículo, em 1 Coríntios 7, 9, mas, se não podem conter-se, casem-se.
porque é melhor casar do que abrasar-se. O anjo me levou em um lugar no inferno, dos crentes que faziam promessas a Deus, e não cumpriam, faziam votos, e não pagavam, prometiam que iriam ministrar em outras igrejas, e não pediam perdão ao pastor, a qual eles prometiam. Vi irmão que andavam igual ao profeta Jonas. Deus enviavam para ganhar almas. Eles não iam. Deus mandava entregar profecias. Eles se recusavam. Deus dava dons, mas não usavam. Deus levantavam como preletores, mas não queriam ministrar, não queriam evangelizar e ganhar almas. Vi homens que Deus levantou para pastor, mas rejeitou o chamado. Todos esses estavam nas mesmas condições do profeta Jonas: desobediência e recusa dos seus chamados. Vi como esses homens se arrependiam e clamavam como Jonas, pedindo uma chance para fazer tudo diferente e começar do zero, mas já era tarde demais para eles. Eu e o anjo fomos a outro lugar no inferno. Chegando lá, vi Satanás feliz com a notícia dos seus agentes. Eu vi que o demônio estava falando sobre o plano dos agentes, que tinha pactos. Eles estavam introduzindo várias igrejas na terra. O anjo disse: os demônios, que estão aliançados com os pastores satanistas, vão querer imitar o Espírito Santo, igual aconteceu no Pentecoste. Unções vão serem derramadas, que não provêm de Cristo. O propósito de Satanás é destruir as igrejas que ainda estão sãs. Através dessas igrejas, desses agentes, muitas pessoas deixaram de congregar no meio de um povo santo, para congregar com esses falsos pastores. E muitas almas, que começarem a irem para essas igrejas, serão enganadas, e irão para o inferno, por não conhecerem as Escrituras. A palavra é que salva e liberta. O propósito de Satanás é contaminar as igrejas, que guardam a palavra da verdade, e mandar o maior número de almas para o inferno. E através dessas igrejas, desses feiticeiros, nasceram outras igrejas, seguindo o mesmo evangelho. Avise para as igrejas sérias, a não andar nos ensinamentos desses ministérios. Eu olhei para o rosto do anjo, e vi uma tristeza e preocupação. Ele disse: por causa dessas novas igrejas, fundadas por esses feiticeiros, que se passam por pastores, muitas igrejas santa, que guarda a palavra da verdade, morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome. Jesus se esvaziou da sua glória, para servir na terra, e se humilhou na morte de cruz, para hoje ser exaltado. Avisa a essa igreja, que os exaltados pelos homens, serão humilhados, mas aqueles, que forem humilhados, pelos homens, serão exaltados por Deus. Diga para o pastor dessa igreja sair da sua comodidade, e trabalhar na seara, pois o único que manda é só Jesus, ele é a cabeça do corpo. Logo veio um versículo na minha cabeça. João 10:16 e 17, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Percebi que os pastores também têm que saírem evangelizando, para ganhar almas. O anjo do Senhor me levou para outra igreja. Eu não sei se essa igreja estava dentro do meu país, ou fora dele. Eu só sei que, ao entrar nessa igreja, eu senti uma sensação estranha, não era como as outras, a qual eu havia entrado. Quando eu pisei ali, naquele lugar, vi vários demônios, mas eles não estavam dentro da igreja, passeando, eles estavam incorporados em cada um membro que estava ali. O anjo do Senhor permitia que eu enxergasse o interior daquelas pessoas, eu podia ver dentro de seus corpos, demônios presos a ela. Eu olhei para o pastor, que estava em cima daquele púlpito, vi o seu rosto se transfigurar em rosto de um demônio terrível. Eu disse ao anjo: não, isso não pode estar acontecendo.
Eu ministrei em várias igrejas, nunca vi isso. O que isso significa? Por acaso, isso é uma igreja? O anjo disse: esses são agentes infiltradores de Satanás, são satanistas e feiticeiros, que abrem igrejas, e se passam como pastores. Eles são agentes compactuados com os demônios. Eu disse: essas pessoas não conseguem perceber nada. O anjo disse: essas pessoas estão cegas, obedecem suas doutrinas, sem questionar. Olhe bem para os rostos dessas pessoas. Quando eu olhei, não havia olhos, havia buracos, em lugar de seus olhos. O anjo disse: o espírito do anticristo, daqueles que são contra os preceitos de Cristo, já reina na terra. O objetivo desses agentes de Satanás é corromper as demais igrejas com suas doutrinas. Eles têm metas, eles têm grande conhecimento da palavra, têm teologia e cargos grandes. Tudo isso beneficia eles a serem chamados para pregar em qualquer igreja através de seus status. O anjo disse: Marcos, se tivesse uma pessoa dessa igreja com os olhos abertos, o Espírito Santo estaria nesse lugar, usaria essa pessoa para abrir os olhos das demais. Você, ao pisar os pés nesse lugar, percebeu uma sensação estranha? Isso é a ausência do Espírito Santo nesse lugar. Perguntei ao anjo: como Satanás está atrevido, já está colocando seus soldados dentro de nossos ministérios. O anjo disse: Marcos, avise para as igrejas, para não se deixar levar pela fama e status de pregadores, e nem por seus diplomas de cargos. Avise para a igreja vigiar, não abrir as portas para estranhos ministrarem. É melhor dar oportunidade para os pequeninos da mesma igreja, que o pastor já conhece, do que dar oportunidade para um desconhecido pregador. O anjo disse: olhe para as mãos dessas pessoas. Olhei e vi suas mãos acorrentadas. O anjo disse: essas pessoas vivem em uma obediência cega, mas se eles conhecerem a verdade, sairão do engano, receberão a libertação desses demônios que estão em seus corpos. Fale para a igreja pedir o dom do discernimento e o do da visão. O anjo disse: Marcos, tenho que levar você ao inferno para completar as revelações que tenho te mostrado. Eu disse: não, anjo,